quero trazer uma palavra. Eu tenho meditado no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Eu amo todos os livros da Bíblia, né? Mas eu não consigo me separar dos evangelhos. Então eu tenho uma atração pelos evangelhos e eu medito continuamente no Evangelho. São os únicos livros que eu não paro de meditar, são os Evangelhos. Eu tenho meditado no Evangelho de Mateus, e Deus trouxe uma palavra numa das minhas meditações, quando o pastor Odilon falou para eu pregar, né? Eu já fico pedindo a Deus que me dê uma palavra. E semana passada, para quem esteve aqui no sábado à noite, domingo à noite, Deus, Ele trouxe uma confirmação acerca daquilo que eu vou falar nessa manhã, no último cântico ali que eu estava domingo à noite, e onde nós falávamos, ora vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E foi uma palavra, e Deus, eu estava meditando nessa palavra, e naquele momento eu percebi que Deus confirmou aquilo no meu coração, e quero repartir com vocês uma parábola que foi falada por Jesus. Parábola é um tipo de ensinamento que no Oriente é muito mais usado. Então é uma narrativa alegórica que eles usam sinais, figuras, simbologias para trazer uma lição de vida às pessoas, né? Então é muito mais comum no Oriente, e principalmente as parábolas de Jesus, com certeza são as mais conhecidas na face da terra, porque ele falava muito por parábolas, e ele aproveitava a cultura daquele povo, como aquele povo vivia, como aquele povo falava, o que aquele povo vestia, quais eram os costumes do dia a dia daquele povo, e ele falava por parábolas, que é uma maneira de falar não diretamente, é indiretamente, mas por trás da parábola sempre tem uma verdade. E eu quero falar sobre uma parábola de Jesus, que fala sobre uma grande festa. Quem gosta de festa aqui? Não é proibido gostar de festa, tá, irmãos? Inclusive Jesus ia bastante em festa. Algumas pessoas, se eu falar que eu gosto de festa, vai ser que eu não sou crente, né? Jesus ia bastante em festa. Inclusive o primeiro milagre foi numa festa que ele estava presente, né? Mas eu quero falar sobre uma festa, mas não é qualquer festa. Eu sei que você já participou de várias festas. Você pode ter ido numa festa de casamento, numa festa de formatura. O ano passado meu pai e minha mãe fizeram bodas de ouro, por exemplo. Então nós comemoramos 50 anos de casamento. E é interessante nas festas que se cria uma expectativa, tanto de quem vai fazer e quem vai participar. Quem vai fazer prepara tudo para a festa. Quem vai participar fica preocupado com algumas coisas, né? Principalmente a mulher, não aqui eximindo o homem disso, mas a mulher, acho que quando vai ter uma festa, ela já começa, que roupa que eu vou, como eu vou me vestir, qual que é o traje do momento, qual é o figurino, né? Então, ou de repente a pessoa que vai dar a festa, ela já fala, olha, a festa tem que ir desse jeito. Os padrinhos têm que ir com essa vestimenta, têm que ir com esse traje. Então a festa tem uma expectativa de ambos os lados, e tem alguns detalhes na festa. Nessas festas tem alguns detalhes. E a parábola que eu vou falar acerca daquilo que Jesus estava passando para os judeus, eu gostaria que você atentasse para os detalhes dela. Porque essa festa que eu vou falar, irmãos, não é qualquer festa. Na minha opinião, é a maior festa de todos os tempos, de todas as épocas e de todas as eras que a humanidade já viveu nessa terra. E você vai concordar comigo no final dessa pregação. É a maior festa de todas que o universo já poderá ter presenciado e testemunhado. E essa festa vai acontecer, meus irmãos. E a minha oração é para que eu e você possamos estar presentes nessa grande festa que vai ter. Porque você vai perceber na parábola que existem detalhes nessa festa. E você vai perceber que todos são convidados, mas nem todos podem participar dessa festa. E eu quero lá ler contigo então, em Mateus capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 14, que fala sobre a parábola das bodas. Bodas é festa, é uma celebração, então Jesus estava falando sobre uma celebração de casamento. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram.
E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, algumas versões diz as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos os quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, amém. Querido, é bom nós entendermos que Jesus estava aqui falando com os religiosos. Jesus está no templo. Jesus já tinha falado uma palavra anteriormente, uma parábola, e essa parábola falava de um proprietário de uma terra, e cada parábola, como eu disse, tem um paralelo, existe ali alguma coisa ligada a uma verdade. E quando ele falava sobre o proprietário na parábola anterior, ele estava colocando Deus, ele estava se referindo a Deus como o dono de todas as coisas. E aqui ele já traz outra figura de linguagem. Ele fala sobre um rei que daria ao seu filho uma festa de casamento. Então está falando de um rei, aqui está falando de Deus, o seu filho Jesus, e os convidados é a igreja, ou todas as pessoas são convidadas, né? E quem participa no final é a igreja. Ele está falando exatamente para os religiosos. Mas quando você pega essa parábola toda, é uma parábola que ela pode falar tanto com aqueles que já têm a fé em Jesus, que creem em Deus, como aqueles que não creem em Deus ainda. Então essa parábola ela é uma parábola profética e um alerta para aqueles que têm fé e para aqueles que vão manter a sua fé até o final. Então fique bem ligado, porque é mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. Então fala que um rei, ele vai fazer uma grande festa, o seu filho vai casar, ele vai fazer uma grande festa. E para aí Jesus usa uma parábola que é bem da cultura judaica. Eles entenderam exatamente, eu acredito que eles entenderam muito bem o que Jesus estava falando, porque os casamentos judaicos eram bem diferentes dos nossos, né? A forma, as tradições, a maneira, as etapas que aconteciam num casamento judaico é bastante diferente da nossa. Então ele fala lá que olha, o rei, ele enviou os servos para convidar as pessoas. Esses servos foram, e eles foram rejeitados. Depois ele envia os servos de novo, leva o convite para as pessoas, e aí eles ficaram indiferentes. Uns foram cuidar dos seus campos. Depois ele vai novamente. Você percebe, eu queria que você percebesse uma coisa: a insistência desse rei, a insistência, porque esse rei, ele representa Deus. Eu quero que você comece a pensar sobre esse amor de Deus, porque ele convida aqui na parábola 3 vezes. Ele manda 3 vezes os servos convidarem as pessoas para essa festa. Ele fala: está tudo preparado. Mais uma vez rejeitaram, outra vez ficaram indiferentes, e outras vezes usaram de violência e mataram. Isso aqui ele está fazendo uma alusão àquilo que realmente aconteceu com o povo judeu. Ele mandou os seus profetas, e ele mandou os seus discípulos, ele mandou Jesus, e mataram Jesus. Ele está falando do povo judeu. Eles entendiam muito bem: olha, eu mandei vários profetas para falarem com vocês do meu amor, eu estou convidando vocês a participarem do reino de Deus. Eu mandei os meus discípulos, eles estão lá. Eu mandei o meu próprio filho para convidar vocês, para que vocês façam parte dessa grande festa, e vocês mataram o meu filho. Eles estavam entendendo, porque Jesus está falando acerca de todas as vezes que ele enviou os seus profetas, os homens de Deus, para convidar a terra ao arrependimento, para que ela pudesse participar dessa grande festa. E ele começa a trabalhar isso. Ele está falando com os religiosos. Agora ele fala com os religiosos, porque, irmãos, eu tenho uma coisa com essa palavra religiosidade. Eu sei que a religião, no seu termo, né, original, naquilo que ela de fato se refere, é boa.
Religião é religar-se a Deus. Então Jesus é a verdadeira religião. Mas nós temos uma questão aqui de, sempre que nós falamos religião ou religiosidade, nós falamos de uma forma pejorativa e que caracteriza pessoas que não têm Jesus, pessoas que não têm compromisso com Jesus, mas pessoas que usam uma fachada para dizer para os outros que de fato ela é uma santa, ela é um crente, ela é um discípulo de Jesus. Então Jesus está começando a trazer para os fariseus religiosos aqui, de que uma capa apenas de religiosidade, um sistema religioso não iria funcionar, não poderia funcionar. E ele está agora propondo para esses religiosos uma nova maneira de enxergar a Deus, uma nova maneira de enxergar o reino de Deus. E por isso ele fala assim, olha, eu vou contar uma parábola. O reino de Deus é semelhante ao que acontece no casamento. No casamento judaico, quando a pessoa ia se casar, então tinha algumas fases. Primeiro eles faziam um contrato, os pais e os noivos faziam um contrato. Depois desse contrato, o pai do noivo ou o noivo tinha que pagar um dote pela noiva. E depois então, o noivo ia pegar os seus amigos, eles iam acender algumas tochas, ia iluminar algumas tochas, e à noite eles iam até a casa da noiva, e eles fariam lá uma procissão com aquelas tochas, e aquela noiva ficaria preparada, ela estaria preparada, porque ela sabia que aquilo ia acontecer. E então eles vão até a casa do noivo, e ali eles começam a celebrar uma festa por dias e dias. Então quando Jesus está falando essa parábola, eles estão entendendo, falou, tem um contrato, uma aliança que você tem com Deus, você tem que pagar um dote. Jesus pagou esse dote por nós, Jesus pagou naquela cruz um dote pela noiva. Ele fala, e depois um dia, esse noivo vai lá buscar aquela noiva, e vocês vão celebrar, no nosso caso, por toda a eternidade. Eles estavam exatamente compreendendo o que estava acontecendo aqui. Eu quero trabalhar alguns pontos que eu achei bem interessante nessa parábola aqui. Quando ele fala que o rei mandou os convites, ele fala que foi rejeitado, aí ele começa a falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, está tudo preparado e tem muita gente rejeitando meus convites. Aquelas pessoas que Deus deu a prioridade para ser convidado, elas rejeitaram o convite. Isso era uma desonra. Alguém rejeitar um convite de um rei era uma grande desonra. E o que estava acontecendo aqui é que estava havendo desonra para com o convite daquele rei. Falou, então vamos fazer o seguinte, o banquete está pronto. Aí ele pede para os servos, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão começar a andar nas encruzilhadas, vocês vão em todas as saídas da cidade, em todos os caminhos da cidade, e toda pessoa que vocês encontrarem, vocês vão convidar para estar presente nesse banquete. E os servos começam, a Bíblia fala que eles foram nas encruzilhadas. Encruzilhada é uma coisa interessante, encruzilhadas são várias ruas, se cruzando. É um lugar onde há um dilema na vida das pessoas, porque você pode estar num lugar onde tem várias direções, fala, que direção que eu pego? Não sei se você já teve essa situação na sua vida, você está num lugar onde tem várias saídas, você fala assim, cara, eu não sei se eu pego aquela, eu não sei se eu pego aquela, e eu não sei se eu pego aquela, eu estou meio confuso, porque eu não sei que direção que eu tomo aqui. Jesus o rei convida todos que eles achavam que tinham que estar lá, agora ele fala assim, agora eu quero que você convide todas as pessoas que não sabem para onde vão, que não têm para onde vir, que não têm direção nessa vida, todos aqueles que estão perdidos, você vai convidar todos eles. Essa parábola fala com aqueles que estavam perdidos, essas pessoas das encruzilhadas. Talvez você já experimentou isso, você estava numa encruzilhada um dia, antes de conhecer a Jesus, você estava num grande dilema na sua vida, você não sabia que direção você tomar, você não sabia que tipo de vida espiritual você decidir pela sua vida, você não sabia o que fazer da sua vida. Muitas pessoas hoje estão aqui porque foram salvas, porque um dia você recebeu um convite na encruzilhada da sua vida, e nesse convite, era um convite para você comparecer a um banquete. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, quantas pessoas estão fora das igrejas, quantas pessoas estão nesse mundo todo, meus irmãos, estão exatamente nessa situação de encruzilhada.
não sabe para onde vai, não sabe para que direção tomar, não tem rumo nessa vida. E o amor de Deus, ele começa a falar assim: olha, então eu vou lá naqueles lugares onde as pessoas não sabem o que fazer da sua vida. Vai para aqueles, olha o detalhe que fala: vai para bons e vai para maus. Vai para aqueles que se julgam bons moralmente, mas vai para aqueles que também são maus à vista da sociedade. Esse amor, eu olho para essa parábola e eu percebo esse amor insistente de Deus. Eu percebo essa insistência, irmãos. Eu e você damos 1000 razões para Jesus nos abandonar, todos os dias. Eu e você damos 1000 razões para que Deus deixe de nos amar, para que Deus deixe, mas Ele nunca vai deixar de ser quem Ele é. Eu quero falar um pouco sobre isso depois. Mas Ele nunca, apesar de nós darmos várias razões todos os dias, o amor dEle continua nos perseguindo. O amor dEle continua nos perseguindo mesmo, porque às vezes nós estamos correndo do amor, e o amor dEle vem na nossa direção, vem sobre nós, Ele nos envolve. Nós damos 1000 razões para que Ele nos abandone, mas no seu caráter amoroso, gracioso, misericordioso, Ele não faz isso. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo assim claramente esse amor insistente, irmãos. Alguns momentos, algumas situações na palavra de Deus, na história de que Jesus tinha contato com as pessoas, um amor que era capaz de atravessar lugares, atravessar lagos, atravessar mares para chegar em determinado local. Por exemplo, naquela história daquele homem endemoniado de Gadara, Jesus atravessa um lago, ele chega num lugar onde tem um homem que está num estado deplorável, um homem que está, a Bíblia retrata esse homem como alguém perturbado, alguém que ninguém podia conter, alguém que eles tinham que colocar correntes nele, um homem que não tinha sobriedade, um homem que andava nu. Era o tipo de pessoa que todos nós passaríamos longe dele. Era o tipo de pessoa que nós teríamos medo de chegar perto dele. Seria aquele tipo de pessoa que nós falaríamos para os nossos filhos: quando você passar perto daquele cemitério, dá a volta no quarteirão. E Jesus chega nesse local, ele vai exatamente onde ninguém vai. Ele vai exatamente naquela pessoa que ninguém consegue nem demonstrar amor, ninguém consegue fazer nada para aquela muda de vida. Ele vai exatamente naquela pessoa. E a Bíblia fala que lá Jesus, ele expulsa os demônios, uma legião de demônios. E fala que aquele homem, naquele mesmo momento que Jesus atravessa e fala com ele, fala que ele recobrou a sua mente. Deram uma vestimenta para ele e disse que ele começou a adorar Jesus. Mas o que eu percebo é um amor insistente de Deus para com as nossas vidas. Um amor que nos persegue em todo o tempo. Você pode estar aqui nessa manhã e talvez uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é de entender esse amor. A maior dificuldade que as pessoas têm na vida é de aceitarem esse amor. Porque de fato nós não somos dignos de nada. Não há nenhuma dignidade em nós para que Deus nos ame. Não há nenhum mérito em nós para que Deus faça essas coisas. De fato não há, mas Ele fez. Jesus fez para nós. E as pessoas têm dificuldade às vezes de entender esse amor. Se você está aqui nessa manhã e você pode estar numa encruzilhada na sua vida. Hoje o que mais nós vemos é as pessoas sem direção na vida. As pessoas podem até falarem que elas estão bem numa rede social, elas podem até, como nós vimos aqui, as pessoas se mostram tão firmes de si mesmas, mas a maioria das pessoas, elas não sabem para onde estão indo. Elas não sabem o destino dela, elas têm medo do futuro, elas têm medo das coisas da vida, elas têm medo de tomar decisões. E se você está aqui nessa manhã e você é uma dessas pessoas, eu quero dizer para você que nessa parábola aqui, o Espírito Santo é como se fosse aquele servo, porque essa parábola é profética, ela continua acontecendo hoje. O Espírito Santo é como aquele servo que foi convidar as pessoas, ele ainda continua insistentemente convidando as pessoas, para que elas possam participar desse momento, dessa grande festa. Ele continua convidando cada ser humano na face dessa terra. Você recebeu esse convite um dia, talvez você aceitou esse convite, você recebeu de bom grado e você sabe do que eu estou falando, mas talvez algumas pessoas estão aqui e você nunca fez isso na sua vida. Você está indeciso, você não tem direção. O Espírito Santo continua numa forma de servo, ainda tocando os corações.
e convidando as pessoas para que elas estejam na presença do Rei. Deus lhe ama, meu irmão. Deus lhe ama. Você que está aqui nessa manhã, eu quero que você saiba, não é um chavão, não é isso, Deus te ama de verdade. E Ele convida você para essa grande festa. Não fique de fora dessa festa. Ele fala assim, ó, pode vir pessoas boas e pode vir pessoas más. Fala, venha, se você acha que moralmente você é bom, venha. Porque uma das coisas que eu percebo também, queridos, que nós vivemos muito na atualidade, é a tal da pessoa do bem, é a tal da pessoa gente boa. É verdade, as pessoas são gente boa, as pessoas fazem coisas legais assim para a gente. Tem pessoas que têm atitudes, né, que são louváveis, é verdade. Mas é interessante nós entendermos para que nessa festa não é lugar de gente boa e nem de gente má. Essa festa é lugar de gente que recebeu esse convite e que mudou a sua veste. Porque uma vez eu vi um pastor pregando, ele falou assim que ele estava numa igreja bem lotada, né? E aí tinha uma irmã que veio testemunhar, uma senhora veio testemunhar. Várias pessoas estavam testemunhando, ela começou a dar o testemunho e ela falou assim: nossa, o meu filho é uma pessoa muito boa. O meu filho, ele é um bom estudioso. O meu filho tem uma ótima profissão. O meu filho ajuda tantas pessoas. O meu filho, ele faz tão bem para os nossos familiares, faz tão bem para todos. Ele fala assim: o meu filho, só falta ter Jesus. E aí ele pegou o microfone e falou assim: então falta exatamente tudo para o seu filho. Porque tudo que ele faz ainda é nada, perto daquilo que ele tem que ser transformado, perto daquilo que ele tem que ser de verdade. Então a tal da gente boa às vezes está nos enganando muitas vezes, porque nós estamos dentro da igreja e somos gente boa dentro da igreja. E nós chamamos, não, eu sou bom moralmente. O Nando falou aqui um dia uma coisa muito certa: olha, a pessoa pode achar que ela é gente boa, faz tudo certinho. Mas o reino de Deus não tem a ver com pessoas que fazem tudo certinho. Não tem a ver com esse tipo de coisa. O reino de Deus tem a ver com gente que é salva. O reino de Deus tem a ver com gente que é parecida com Jesus. O reino de Deus tem a ver com aquele que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Não são pessoas boas, são pessoas que estão em Cristo. São pessoas que são transformadas em Cristo Jesus. Porque uma das grandes falhas da religiosidade naquele período é que eles achavam que eles podiam fazer alguma coisa para obterem a salvação, e por isso que eles ficaram rejeitando os convites. Não, nós já somos bons, nós não precisamos desse tipo de coisa. Eles achavam que por aquilo que eles faziam, por aquilo que eles produziam, já estava bom, era a forma que Deus aceitava. Às vezes nós estamos aí caminhando dentro da igreja numa dinâmica, né, de reino de Deus. Eu vejo tanto de pessoas que se convertem, tanto números que crescem assustadoramente, de igrejas que vão, né, inchando, cheio de gente boa. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando Jesus vir, Ele não vai falar assim: eu vou lá buscar uma igreja de gente boa. Ele vai buscar uma igreja de gente salva, de gente que experimenta de verdade o perdão dos seus pecados. Porque isso às vezes é um engano dentro de nós. Eu convivo com isso muitas vezes. Às vezes eu sou tentado a cair nesse risco de virar gente boa. Eu não sou gente boa, eu sou uma pessoa horrível, que foi encontrada por Jesus, e que a minha natureza caída foi substituída por um selo do Espírito Santo. Eu não continuo sendo gente boa, irmãos. Eu continuo sendo alvo da misericórdia de Deus, mas eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sempre falo para as pessoas: se você conseguir enxergar em mim alguma coisa boa, irmãos, pode saber que isso tem tudo a ver com Jesus. Se por acaso assim você olhar para mim e falar assim: pô, aquele negócio ali é legal na vida do Fábio, aquilo que ele faz ali é um sinal bom, eu digo para você que isso faz parte da ação de Deus na minha vida e não tem absolutamente nada a ver comigo. Agora, tudo aquilo que você conseguir enxergar na minha vida, que você fala: pô, aquilo ali, o Fábio é péssimo, olha o que ele fez ali, aquilo ali é uma coisa que não se faz. Então aí você vai saber que aquele ali sou eu, não sou gente boa. Aquela é minha natureza. Mas o que você encontrar de virtude foi porque o Evangelho é capaz de mudar a minha vida. Então não é lugar de gente boa. Desculpa a insistência, mas eu sei que muitas pessoas, elas estão aderindo
uma religião. E Jesus, a religião é o seguinte, irmão, a religião é assim, ó, o legalismo funciona assim: você faz o que a religião diz para você fazer. Então está cheio de gente fazendo o que a religião diz que ele tem que fazer. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode dizer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir ali, você não pode... A religião faz isso, é isso que ela faz com as pessoas, para se tornar uma pessoa bem comportada. Olha, você tem que ter um bom comportamento. E Jesus não fica falando, não faz isso, não faz, falando, seja como eu. Ele não fica falando, faz isso, faz aquilo, faz assim, seja como eu. A religião faz, ela faz assim, a religião diz para você fazer coisas, e Jesus fala assim, seja como eu. É bem diferente. Então é bom nós entendemos isso, queridos, porque existe uma adesão hoje ao Evangelho, mas não existe uma inclusão em Cristo Jesus. Existe hoje muita gente enchendo igreja, participando de igreja, às vezes, e estão se enganando, porque o que nós precisamos de fato é sermos transformados pelo Evangelho, é que ele mude a nossa natureza caída. E os maus também estavam lá. Então não existe gente boa ou mal. Falou, convida todo mundo. Os maus, aqueles que estão lá nas encruzilhadas, aqueles que estavam sendo renegados pela sociedade, que estavam deixados de lado, aquele cego, aquele leproso, aquele criminoso, fala assim, todos esses vão ser convidados. Todos esses, não vai ter distinção mais. Israel rejeitou o convite, mas fala assim, esse convite vai ser espalhado a todos agora, sem distinção. Então foi um convite que foi para todos, chegou a todos. E aí ele coloca algumas, eu quero ler algum versículo contigo aqui. Eles foram convidados e no versículo 11 diz assim, entrando porém o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E aqui vem o detalhe dessa festa, né? Porque o rei convidou todas as pessoas, foram em vários lugares e convidaram pessoas. As pessoas estão naquele local agora, estão no local do evento, estão lá, todos estão lá, bonitinhos. E o rei resolve ir lá no lugar, lá naquele local, ele começa a olhar as pessoas, os convidados, e ele percebe uma pessoa que não está vestida adequadamente. Ela não está com aquela vestimenta, porque também era comum os reis convidarem as pessoas e eles darem as vestimentas para as pessoas, principalmente para aquelas que não podiam ter. Então ele dava, eles recebiam, junto com o convite, uma vestimenta, e ele percebe que tem alguém naquele meio que não está vestido adequadamente. Ele vai educadamente para essa pessoa e fala assim, amigo. Ele trata ele de amigo. Eu acho muito interessante essas coisas em Jesus, nessa parábola que ele fala, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a vestimenta. Então, alguém não está vestido adequadamente. O traje não era daquela forma que a pessoa pensava. Ela achou que naquele banquete ela podia vestir o que ela quisesse. Ela colocaria a roupa que ela quisesse. Não, eu vou lá, o importante é estar lá. E ele fala assim, você não está vestido adequadamente, você não vai poder ficar nessa festa aqui. E essas vestes, irmãos, quando a Bíblia fala de vestes, ela fala desse revestimento, ela fala dessa roupa, dessa roupagem, né, que nós temos que ter adequadamente, não tem a ver comigo, com você de novo. O que muitas pessoas estão achando que estão fazendo eu me visto do jeito que eu quero para ser um discípulo de Jesus, eu me visto do jeito que eu quero para ser um crente, eu me visto do jeito que eu quero para ser um cristão, eu me visto do jeito que eu quero para manifestar a minha fé. E aqui vem uma coisa interessante, fala assim, não é de qualquer jeito que você se veste. Para você estar à mesa do rei, você não se veste de qualquer jeito, não é você que escolhe o figurino, não é você que escolhe a maneira como você vai servir, não é vai participar, não é você que faz isso, não é do teu gosto a forma como você vive a sua fé. Existe uma vestimenta adequada no reino de Deus, que nem eu nem você podemos comprá-la e nem podemos tê-la, porque o homem tentou fazer isso, quando Adão, lá naquele momento em que o pecado entra ali no jardim do Éden, no coração de Adão e de Eva, então a primeira coisa que ele faz é pegar uma folha, eles pegam uma folha e eles tentam cobrir a sua nudez.
Eles tentam ter uma vestimenta ali que fizesse com que eles novamente tivessem paz com Deus. Fala, vou colocar isso daqui, porque esse aqui é o jeito agora que eu vou andar na presença de Deus. Fala, não, não é assim. Essa vestimenta não é suficiente para cobrir a sua nudez. Essa vestimenta não é suficiente para cobrir a sua vergonha. Essa vestimenta não é suficiente. Ela não é suficiente. A nossa vestimenta de boas obras não é suficiente, irmãos. Não é suficiente. Porque eu trabalho bastante, porque eu faço muitas coisas no reino de Deus, porque tudo isso, e você veste uma vestimenta de boas obras, fala assim, não é esse tipo de vestimenta, não é assim que funciona. Nós temos vários tipos de vestimenta que nós vamos colocando, e que nós vamos tentando nos adaptar, para nós fazermos parte desse momento com Jesus. E nessa parábola fica bem claro, não vai ser do jeito que você acha que você vai se vestir. Não vai ser da maneira, o figurino não é você que faz. Não é você que manda fazer esse figurino, não é assim. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Porque essa palavra, como ela é uma palavra que é profética para aquilo que um dia vai acontecer conosco. E o alerta é, como você está vestido para aquele dia? Como você está vestido para encontrar-se com Jesus? A veste de Adão e Eva não serviram. As nossas vestes também, elas não são suficientes para cobrir a nossa vergonha, o nosso pecado. Ela não é. As nossas obras não são suficientes para que a gente tenha acesso e permanência. Não só acesso. Acesso você vai perceber que as pessoas tiveram. Inclusive essa pessoa teve acesso ao local, mas ela não pôde ficar lá. Algumas pessoas vão ter acesso a esses locais, mas elas não vão poder ficar nesse lugar, porque elas não estão vestidas adequadamente. Eu quero ler um versículo com você, que está no livro de Romanos, capítulo 13, no versículo 24. Diz assim, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne, e nem ou em suas concupiscências. Paulo ele deixa aqui, e vários outros lugares da palavra de Deus fala sobre revestimento, sobre vestimenta, sobre ser revestido, sobre despoja da sua veste e se reveste de Cristo. E Paulo está falando assim, nós temos que nos revestir de Cristo Jesus. Alguns versículos antes ele está falando assim, nós não podemos ser dados às obras da carne, às obras das trevas. Nós não podemos viver dessa maneira. Nós não podemos querer achar que nós vamos viver dessa maneira e estarmos com Cristo. Não, você tem que se revestir de Cristo. Você tem que deixar essa veste velha sua, deixar esse jeito seu, essa natureza sua velha, e ter uma nova vestimenta, e ser revestido por Cristo Jesus. Só assim que nós vamos poder permanecer. A nossa vestimenta não é suficiente, por isso que Jesus morreu numa cruz. Por isso que Ele morreu numa cruz. Porque a nossa forma de tentar agradar a Deus, de tentar buscar a Deus, nunca daria certo. Ele morreu numa cruz exatamente para que nós que merecíamos a ira de Deus, nós que merecíamos toda aquela cólera de Deus que foi sobre Jesus, estava lá sobre Ele. Então nós não temos justiça suficiente para andarmos na presença de Jesus. Por isso que Ele morreu numa cruz. Porque quando Ele morreu naquela cruz, e você recebe, você entende aquele sacrifício, quando você recebe aquele sacrifício na sua vida, quando você recebe o perdão dos seus pecados através daquele sacrifício, então aí você está se vestindo de Jesus Cristo. Aí você está deixando aquela velha natureza, deixando aquela velha vida, e você está dizendo, agora eu estou colocando uma vestimenta nova, agora eu estou me revestindo adequadamente, não só para entrar nessa festa, mas para permanecer nesse ambiente aqui. É isso que Jesus faz comigo e com você. Ele nos reveste. Ele nos reveste. A Bíblia fala várias vezes, em várias passagens, sobre nós nos revestirmos de Cristo, nos revestirmos do Espírito Santo, mudarmos a nossa veste suja para uma veste limpa,
temos um vestimenta de santidade de Deus e tantas coisas que ele fala, revestimos do amor de Cristo. Então o que nós precisamos é deixar a nossa velha natureza, deixarmos. E muitas pessoas às vezes elas até estão ali na igreja e tal, mas com o tempo você vai percebendo que a sua vestimenta não está tão limpa, ela parece que já está meio suja. Você vai percebendo, você vai caminhando e vai olhando para você mesmo e fala assim, cara, tem alguma coisa errada comigo, alguma coisa não está interessante, eu já não estou conseguindo fluir mais, eu já não estou conseguindo fazer mais isso, fazer mais aquilo, eu mesmo percebo que eu preciso revestir-me, eu preciso de uma nova veste, porque essa aqui não está dando certo mais. Às vezes nós temos que ter coragem para fazer. Quantas vezes na minha vida, irmãos, eu tive momentos em que eu olhava para mim e falava assim, meu Deus, eu preciso urgentemente ser revestido de Jesus na minha vida, urgentemente. Eu preciso que o sangue dele me purifique, me lave, eu preciso que o Espírito Santo me santifique, para que eu possa permanecer na presença dele. E aí ele chega para esse camarada e fala assim, amigo, é muito interessante, eu acho interessante essa forma como Jesus lida, como Deus lida com as pessoas, porque ele usou essa mesma expressão para Judas também, né? Quando Judas foi trair, naquele momento que Judas vai trair Jesus, Jesus fala para ele, amigo. E aqui ele está percebendo que a pessoa está inadequada, ela não está ali, né? Não está como ele gostaria, mas ele fala, amigo. E é interessante, eu estava conversando com algumas pessoas ontem, e eu percebia na fala de uma delas uma coisa que talvez você possa pensar também. Por que às vezes Jesus, eu fiquei pensando, por que Jesus fala amigo, né? E ela está falando que tem uma pessoa que conheceu, teve uma experiência com Jesus e tal, e agora está num momento muito ruim da vida dela, está num momento bem difícil, está fazendo tudo aquilo que ela sabe que, né, não tem valor do reino de Deus, tudo aquilo que era contra aquilo que ela mesma acreditava, está se sujando bastante. E ela estava conversando com essa pessoa e falou assim, cara, como é que você se sente? Ele falou assim, não, eu estou bem, Deus continua me amando. Eu fiquei pensando, falei assim, de fato, Deus continua me amando. A pergunta não é se Deus continua amando, porque para mim Deus, ele ama as pessoas, porque ele falou assim, Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou de uma forma tão grande, ele amou as pessoas de tal maneira que ele enviou o seu filho. A pergunta não é se Deus continua te amando, a pergunta é, você continua amando a Deus? Porque quando eu vejo Jesus falar para Judas amigo, eu falo assim, por que Jesus fala para Judas amigo? Ele não deveria falar assim, cara, você é um traíra, eu não amo mais você, eu odeio você. Jesus nos ensina que independente do que as pessoas façam, ele nunca vai mudar quem ele é. Aquilo que as pessoas fazem para ele não muda quem ele é, nunca vai mudar. Ele fala amigo, Judas, meu amigo. Ele fala para essa pessoa aqui, porque se ela está inadequada nessa festa, é porque ela estava bem ruim aqui, é um sentido figurado, mas é aquela pessoa que fala assim, cara, você não tem nada a ver com o reino de Deus, você não tem nada a ver com a minha palavra, você não tem nada a ver com a minha santidade. Ele fala, amigo, porque o que as pessoas fazem não muda o amor de Deus, mas as pessoas mudam, e essa lição fala assim, Jesus, ele nunca vai mudar o amor dele por mim, mas muitas pessoas mudam a sua maneira de andar com Jesus. Ele continua nos amando, e para mim ele continua amando essa pessoa, mas ele não consegue aprová-la, porque ele deu uma vestimenta, ele deixou disponível uma vestimenta, ele deixou um guarda-roupa todo lá preparado, para vocês têm que se vestir dessa maneira, e por isso você não vai poder ficar aqui conosco. E ele retira aquela pessoa daquele lugar. Uma festa que Deus preparou, uma festa que esse rei preparou para que todos pudessem estar ali com ele e celebrar alegremente. E nesse momento ele encontra uma pessoa. E sabe o que acontece aqui também de interessante? É que ele fala assim, amigo, você não está com a vestimenta. A Bíblia fala que, no relato aqui, que a pessoa ficou calada. Ela ficou muda. Ela não tinha o que falar para ele.
Naquele momento não vai ter desculpa, irmãos, porque o que nós ouvimos do Evangelho, que nós ouvimos assim, não, o que você é? Você não está adequadamente. Você vai falar o que para ele? Você vai olhar no olho dele e falar, cara, não, eu não estou assim porque eu não tinha roupa. Ele fala, eu te dei a roupa. Eu te dei a roupa. Não foi você, não pedi para você comprar, eu te dei. Ele deu a roupa. Através da morte do seu filho, ele nos deu a roupa. E a pessoa ficou emudecida. Ela não sabia o que falar para ele. Porque vai haver esse momento, irmãos, né? Vai haver esse momento. Essa palavra é uma palavra assim, que tem que nos fazer pensar, porque a minha esperança em Cristo Jesus é um dia viver esse momento com Ele. Vivo nessa terra, e você vive nessa terra cheia de luta e tribulação. Você passa por desafios assim como eu passo. Nós passamos por circunstâncias difíceis nessa vida. Nós passamos por momentos difíceis. E nós passamos por tudo isso porque nós temos esperança em Cristo Jesus, que um dia nós vamos viver isso que Ele está falando. Um dia vocês vão assentar do lado do Rei. E vocês vão celebrar. E essa festa não vai ter fim mais. Porque as festas que nós vamos, ela tem horário para começar e para terminar. Fala, não, naquele momento não vai ter mais fim. Vocês vão celebrar com o Cordeiro. E vocês vão ver com Ele eternamente. Então nós passamos por tudo isso, porque a nossa esperança é um dia estar com Jesus. É um dia vivermos com Jesus. É um dia, como a Bíblia fala, por enquanto nós vemos Ele só pela metade, como por um espelho. Mas um dia eu quero vê-lo, eu quero olhar para os olhos dEle. Mas esse dia, irmãos, que Ele vai nos chamar, vai estar lá e vai falar assim, eu quero saber se todo mundo está vestido adequadamente, não com vestimenta de religião, não com vestimenta de boa obra. Eu quero saber se o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Eu quero saber se o Espírito Santo está em você. Eu quero saber se você foi selado pelo Espírito Santo. Eu quero saber se você viveu a sua vida como Cristo viveria. Ser revestido de Jesus, estar com Jesus, é fazer aquilo que Jesus fazia. Temos as vestes de Cristo. É quando nós perguntamos, eu não pergunto assim, será que Jesus aprova isso que eu vou fazer? Pergunte de forma mais profunda, pergunta, será que Jesus faria aquilo que eu vou fazer? Não pergunte se Ele só aprova, pergunte se Ele faria aquilo que você ia fazer. Não pergunte se você está sendo aprovado por aquilo que você está pensando em fazer, pergunta se Ele faria. Jesus faria, porque isso é estar vestido e revestido de Jesus. E a minha esperança um dia, queridos, é de não ficar mudo diante do Cordeiro. A minha esperança é de um dia não ter que ficar calado diante dele. Eu espero que essa seja a sua esperança também, porque nesse dia não vai ter desculpas. Nesse dia nós não vamos poder colocar justificativas. Porque meu pai, porque minha mãe, porque aquela igreja. Quantas pessoas pensam que vão chegar um dia, não, eu estou vivendo aqui, mas um dia, quando chegar naquele dia, eu vou falar para Jesus, a tua igreja era muito ruim, a sua igreja era muito fraca, a sua igreja, ela não era inclusiva, a sua igreja, ela me rejeitou. E provavelmente ele vai falar assim, eu não morri na cruz para te oferecer uma igreja, eu morri numa cruz para te oferecer a vida. Eu não morri numa cruz para você ser bem tratado apenas numa igreja. Eu morri numa cruz para que você me tivesse em você mesmo. Não vai ter desculpas, irmãos. Porque minha família não me ajudou, porque minha família não fez isso, porque aquele pastor. Quantas pessoas, irmãos, eu percebo às vezes, dando uma rápida passagem em redes sociais, elas atribuem, às vezes a Deus, às vezes à igreja, às vezes a ministros, o seu fracasso espiritual. Elas atribuem às pessoas a maneira que ela está vivendo desonrosamente na terra. Terá um dia, irmãos, que nós não vamos poder atribuir a nada, absolutamente nada. Nós não vamos poder justificar a nossa inoperância e a nossa falta de fé em Jesus Cristo por nada, porque Ele se ofereceu, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Absolutamente tudo o que nós precisamos é de Jesus em nossas vidas, é sermos revestidos de Jesus nas nossas vidas.